Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje dia 15 de agosto de 2026, 16 horas, horário de Brasília. Medo no Kremlin. A popularidade de Putin despenca. A estabilidade do regime em Moscou enfrenta sua crise mais profunda desde o início da invasão. Isolado e pressionado pela insatisfação popular, e também pressionado por oligarcas e mesmo por funcionários de alto nível do governo, que acham que a guerra tem que acabar, o ditador Vladimir Putin foi tomado pelo medo de traições e tenta recuperar sua aprovação em declínio. O colapso no apoio público à guerra atinge marcas históricas, enquanto a maioria da população russa exige negociações imediatas de paz. A paranoia dentro das muralhas do Kremlin atingiu níveis extremos, resultando em esquemas de segurança absurdos com sósias e bloqueios eletrônicos. Assista a este vídeo, acho que é um vídeo pesado, mas é inédito, assim como os outros que eu apresentei hoje, são vídeos inéditos. Ele é direto, né, para entender a atmosfera de pânico que consome a elite russa. Muita gente às vezes me diz, puxa, há muito tempo que você está falando Putin cai, isso e aquilo, mas isso é um processo. E vocês vejam que tudo aquilo que eu disse que ia acontecer, está acontecendo. As elites contra, a população começando a se mobilizar em manifestações contra, e está isolando com isso o próprio líder, né? Inclusive cujo círculo íntimo acha que a guerra tem que acabar, mas ele não admite isso. Então esse é um processo e vai acontecer, né? Então tenho certeza que vai acontecer, porque até ou ele não entende de história, ele não aprendeu com a história, o que aconteceu com outros líderes e o que aconteceu líderes do mundo, e ele finge que não sabe, ele acha que conseguirá sozinho ganhar no berro, mas não ganhou a guerra no berro, porque ele comandava pessoalmente a guerra, ele não entende disso, aliás, acho que não entende de nada. A única coisa que ele entende é fazer maldades e fazer crimes, só isso. O resto ele não entende nada. De guiar, dirigir um país de maneira decente, não entende. Então esse é o grande problema. Inscreva-se agora no canal, você vê a verdade aqui, e ative o sininho, não esqueça, né, no sino de notificações. Deixe o seu like, compartilhe o conteúdo nas suas redes sociais. Eu conto com você, também deixe seu comentário aqui abaixo logo, para fale sobre esse regime ditatorial de Moscou. O que você acha? O crescente medo no Kremlin. A atmosfera política dentro do governo da Rússia transformou-se em um ambiente de pura desconfiança e pânico generalizado. O tradicional jornal britânico The Sun, eu faço questão de citar porque eu leio também as publicações fora e eu vejo o que eles pensam e que a gente mais ou menos converge os pensamentos. Então o que eu faço, as minhas análises, não é tudo fruto da minha cabeça, sou sincero em dizer isso. Então isso existe um pensamento, inclusive da inteligência do Ocidente. Então o tradicional jornal britânico The Times, ele relatou em uma de suas edições recentes que o ditador Vladimir Putin demonstra uma clara insegurança. Essa fraqueza psicológica obrigou o líder russo a aumentar de forma drástica o número de viagens oficiais pelas províncias da Rússia. O objetivo central dessa movimentação, que é atípica, né, é tentar impulsionar a sua popularidade, que despenca de forma contínua perante a opinião pública da Rússia. Os temores que assombram os corredores do Kremlin estão diretamente ligados à forte rejeição popular em relação aos custos humanos da guerra contra a Ucrânia. O cenário atual contrasta fortemente com o comportamento adotado pelo ditador no início deste ano de 2026. Anteriormente, Putin raramente saía dos limites fortificados da capital, Moscou, devido ao medo constante de sofrer um atentado ou uma tentativa de assassinato, porque isso está muito latente, esse um assassinato contra ele, né? E eu diria, acho que já disse em algum vídeo para vocês, pode ser da Ucrânia, mas eu acho que é mais remoto da Ucrânia. Existem forças que estão submersas, observando dentro da Rússia, que têm interesse em acabar com ele, né? Ele fez mal para muita gente.
Ele deixou muito homem rico pobre. Ele fez muito oligarca, né? Dono de empresas fortes, se atirar pela janela, envenenou muita gente. Então isso deixa ele preocupado, porque eram grupos. Esse cara que pulou da janela, por exemplo, ou comeu alguma coisa envenenada, era um grupo, eles tinham mais gente, ele era o líder do grupo. E ele, com isso, forçou o grupo a assumir uma posição. Tinham famílias que também têm poder hoje, que gostariam de ver ele pelas costas. E ele sabe disso, e isso ficou muito difícil pela situação no teatro de operações da Ucrânia, onde a Rússia não avança, não conquista nada. Conquistar uma vilinha lá, sem valor tático operacional, nunca vai ser um valor estratégico. Não leva a nada. E depois é retomada ainda. Contudo, a pressão política mudou essa dinâmica. E o ditador realizou visitas para 6 cidades russas diferentes em um intervalo de apenas 3 semanas, agora recentemente. Os analistas de segurança estimam que essas aparições públicas forçadas servem para tentar simular uma falsa proximidade com o povo. E aí põe em toda a televisão da Rússia. Em Moscou ele não faz isso. Moscou ficou perigosa para ele. A máquina de propaganda estatal trabalha desesperadamente para tentar inflar os índices de aprovação que dão sustentação ao regime de Vladimir Putin. No entanto, as maquiagens estatísticas não conseguem mais esconder a realidade do desgaste sofrido pela liderança russa. A insatisfação silenciosa das cidades começa a romper a barreira do medo imposto pela censura do Kremlin, tanto que manifestações já estão acontecendo. Eu disse que ia acontecer, lembram? Estão acontecendo. E começaram em Moscou com a extinção da candidatura dos representantes do partido Yabloko. A queda na popularidade de Putin. Os dados numéricos revelam que a base de sustentação do ditador russo está ruindo de maneira acelerada. De acordo com a empresa de pesquisas estatísticas FOM, uma instituição que possui ligações diretas com o próprio Kremlin, os números são alarmantes. Os índices de aprovação de Putin desabaram para a marca de 66% no mês de julho, mas tem fontes achando que isso é maquiado, que está menos da metade. Esse número representa o menor nível de apoio popular registrado desde o início da invasão em grande escala contra o território da Rússia. Ou seja, eles arredondaram o número para cima, assim mesmo. E por causa disso que eles se preocupam. Porque um ditador ou um presidente, qualquer político, com 66% da aprovação, solta foguetes para comemorar. E eles não soltam. Os especialistas independentes que monitoram a política russa acreditam que o apoio real e espontâneo seja significativamente menor do que o divulgado. Significativamente. Para mim, me falaram que é menos de 50%, só não me falaram o número, né? E que o Instituto tem isso, mas ele recebeu uma ordem. Coloque o número 66. A população responde com apatia e revolta silenciosa diante das maquiagens urbanas promovidas durante as visitas do ditador. Um exemplo claro dessa engrenagem artificial ocorreu recentemente na cidade de Novosibirsk, Nova Sibéria, né? Antes da chegada da comitiva oficial, as autoridades locais correram para limpar e consertar a infraestrutura urbana em tempo recorde. As ruas receberam asfalto novo, as calçadas passaram por reformas expressas e a vegetação foi cortada, parada, né? Podada às pressas. A população local ironizou a situação nas redes sociais deles, afirmando que os funcionários estavam praticamente reconstruindo a cidade em apenas 3 dias. A jornalista de oposição russa, Farida Rustamova, sempre apontou os índices de aprovação, sempre foram o principal termômetro de sobrevivência para o sistema de Putin. Toda a máquina burocrática trabalha exclusivamente para manter esses números elevados, pois o ditador acredita piamente que sua imagem acalma a nação. Essa percepção distorcida já foi desmentida pelos fatos, mas o isolamento do líder impede que ele enxergue a realidade. Outro jornalista de oposição, também Mikhail Fishman, reforça que a mudança repentina na retórica do Kremlin reflete a incerteza sobre o apoio à continuidade dos combates na Ucrânia. Os dados fornecidos pelo respeitado Centro Levada
mostra que 62% dos cidadãos da Rússia desejam o início imediato das negociações de paz. Em contrapartida, apenas 28% também do centro Levada, 28% da população russa se declarou a favor da manutenção das hostilidades militares. Ou seja, de fato, está todo mundo contra, ele está sozinho. E para agravar a situação de alienação, 1 em cada 5 russos afirmou que simplesmente não acompanha mais nenhuma notícia sobre o andamento da guerra. É uma paranoia e estrutura de proteção ele está montando em torno dele. O medo de perder o controle, de perder o poder, transformou a rotina de Vladimir Putin em um espetáculo de paranoia, comparável ao comportamento de ditadores históricos espalhados pelo mundo. O ditador busca na tecnologia de vigilância e no emaranhado de agências de insegurança uma forma de neutralizar qualquer foco de oposição interna. O projeto de reportagem sobre crime organizado e corrupção, com sede em Amsterdã, identificou um nível de alerta máximo dentro do Palácio Presidencial, no caso o Kremlin. O principal temor da inteligência russa não vem de fora, mas sim do risco iminente de um complô ou golpe de Estado planejado pela própria elite política, porque ela está vendo para a direção que está indo o povo. Eles não querem ser sacrificados junto com o ditador. Existe um pânico específico relacionado ao uso de drones em potenciais tentativas de assassinato contra o líder do regime. A segurança pessoal do ditador e de seus aliados mais próximos fica a cargo do Serviço Federal de Proteção, que conta com um exército de 50 mil agentes. O Serviço Federal de Proteção é o FSB, é o KGB. Então ele tem 50 mil agentes. O núcleo interno dessa corporação, que abriga apenas indivíduos escolhidos a dedo e politicamente fiéis, aumentou seu efetivo. Os analistas militares concluíram que esse acréscimo de agentes responde a um esquadrão de pilotos de drones altamente qualificados. Essa proteção extra foi motivada diretamente pelo assassinato do general Fanil Sarvarov, um veterano das campanhas da Chechênia e da Síria, que morreu em um atentado à bomba em Moscou. Então isso motivou o Putin a aumentar a segurança em torno dele. Após o episódio, os funcionários que trabalham no entorno do ditador foram terminantemente proibidos de utilizar telefones celulares ou transporte público. Sinais de telefonia móvel são bloqueados de forma rotineira por sistemas de guerra eletrônica sempre que o presidente se aproxima de um local. Os assessores de alto escalão passaram a carregar guarda-chuvas especiais feitos com blindagem de Kevlar para conter estilhaços e tiros. Para confundir possíveis linhas de tiro e monitoramento, a segurança utiliza até 12 sósias idênticos que viajam no lugar do verdadeiro ditador. Putin também mandou 12 sósias, é muita coisa. Será que consegue tanta gente parecida com ele? Eu acho que só se fizer a cirurgia plástica, Mas acho que não fica perfeito, não fica muito igual, dá para ver a diferença. Putin também mandou construir vários escritórios com mobílias e decorações idênticas em Moscou, São Petersburgo e em suas diversas casas de campo. Dessa forma, sua localização geográfica exata permanece em segredo absoluto, mesmo quando ele realiza videoconferência ao vivo com ministros e repórteres. Toda essa estrutura cara e complexa serve para esconder um líder acuado pelo medo, enfraquecido pela sua própria prepotência militar. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, eu conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Muito obrigado. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia e que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.